Aos Coríntios, capítulo 8. Senta aqui. Então, hoje fizemos o levantamento de uma oferta para missões mundiais, com o objetivo de abençoar um país irmão, que é Cabo Verde. E hoje vou falar sobre contribuição cristã. Há mais de um ano que eu não falo sobre contribuição cristã e achei que era o tempo de o voltar a fazer, pois desejo que os irmãos sintam prazer na contribuição que nós fazemos para o nosso Deus. E vamos tentar perceber uma série de coisas através desta passagem, segundo aos Coríntios, capítulo 8. Antes de lermos, vamos pedir que o Senhor nos possa abrir o entendimento para compreendermos a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, a Ti entregamos agora o nosso espírito, Senhor, nosso coração, nossa mente, Senhor, quem somos de facto, para ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos que Tu fales, queremos ouvir-te, queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos saber mais sobre como podemos levar uma vida contigo, em intimidade, em amor, em parceria. Por isso, Senhor, abre-nos o entendimento, Senhor, para que cada vez na nossa vida haja menos o eu e haja mais o Senhor. Por isso, Senhor, nós te queremos pedir, Senhor, que nada possa impedir que Tu fales connosco esta manhã e que nós, com amor, possamos dizer sim ao que Tu nos queres dizer. Vem abençoar-nos com a Tua palavra, pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1 do capítulo 8, segundo aos Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedónia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também completa a graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, no poder, em todo o cuidado, em nosso amor para convosco, assim também andeis nesta graça. Ainda vos falo na forma, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vamos avançar para o versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para os outros tenham alívio e vós subcarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente,
a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais e o pouco não teve falta. Esta é uma passagem lindíssima, não está a falar de dízimo, está a falar de contribuição cristã, das ofertas. Ofertas como nós hoje fizemos. Quando nós falamos de dinheiro na igreja, de contribuições, há pessoas que o estômago aperta assim um bocadinho. Há outras que sentem assim um embargo de boca. Mas eu acho que não há razão para fazer isso. Eu consigo compreender, vou abrir o meu coração para os irmãos. Quando estava a preparar esta mensagem, estava a pensar no ato que nós fazemos ao contribuir para o nosso Deus. E eu consigo compreender na perfeição que as pessoas que não são cristãs, quem não tem fé, não compreenda a nossa motivação de ofertar. Os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de emprego, que não são crentes, quando sabem que nós somos cristãos, somos evangélicos, que fazemos parte de uma igreja, eles não nos perguntam pela salvação. Olha, como é que nós somos salvos? O que é que eles perguntam? Olha, lá na tua igreja obrigam-te a pagar o dízimo. Já vos aconteceu? Pronto, é exatamente isso. É a primeira pergunta. E quando o fazem, arregalam-se os olhos à espera da resposta, não é? Mas por trás dessa curiosidade existe um preconceito definido. Que as igrejas e os pastores, essa raça, exploram as pessoas. É verdade, os pastores têm fama de ladrões. Não sei se já experimentou isto. Eu já. As pessoas ficam assim a olhar para mim, assim meias desconfiadas. Então, o pensamento das pessoas que não têm fé é este. Porquê? Porque na nossa cultura, na nossa sociedade, a ideia que nós temos de oferta é a esmola. É a esmolinha. Esta é a ideia cultural, que é dar as moedinhas de menos valor e estamos a fazer uma grande graça quando damos alguma coisa. Culturalmente é assim. Olha, eu quando era pequeno ia pedir uma esmolinha para o Santo António. Quando chegava à casa da Dina, para pedir, a Dina dava sempre, a Dina Delgado, mas ela dizia sempre assim, olha, não é para o Santo António, é para ti. Mas ofertava sempre. Então, a Dina era das casas mais frequentadas naquela altura dos santos populares. Toda a gente sabia que ela ia dar alguma coisa. Voltando. Eu consigo compreender esta ideia das pessoas que não têm fé em acharem que é um abuso alguém, nos dias que correm com tantas dificuldades, despenderem do seu sustento para ajudar uma igreja ou um movimento cristão. Eu consigo compreender, nem censuro estas pessoas. Mas eu tenho mais dificuldade em compreender quando os cristãos não se agradam de ofertar. Quando os cristãos não se sentem motivados em ofertar. Quando não sentem alegria ou prazer em ofertar. Isto eu já não consigo compreender tão bem. Aliás, tenho ensinado até ao grupo de louvor que quando pedimos a oferta, devemos fazê-lo demonstrando às pessoas que vão ofertar que estão a adorar a Deus. Por vezes, o que é que nós ouvimos? Ouvimos assim,
Os irmãos que estejam, ou os amigos que estejam pela primeira vez, não se sintam constrangidos em ofertar. Não é assim? Muitas vezes. Mas nós não dizemos assim. Os irmãos que estão connosco pela primeira vez, não se sintam constrangidos em orar connosco. Ou não se sintam constrangidos a cantar os mesmos cânticos que nós vamos cantar. Nós não fazemos isto. Porquê? Porque há razões para que nos sintamos assim um pouco indispostos a falar sobre este tema. E uma das razões que nós temos são os preconceitos. Porquê? Porque já ouvimos histórias de igrejas e de pastores que de facto exploraram as pessoas. Aliás, na história da igreja já houve muita exploração dos fiéis. Por exemplo, antes da Reforma, a igreja, que era única, era a Igreja Católica Romana, era só uma igreja, exigia pelos pecados das pessoas as indulgências. E para as pessoas serem perdoadas, tinham que pagar as indulgências. E havia indulgências para tudo. Aliás, havia até indulgências que eram pagas por antecipação. Eu comprava um pack de indulgências para quando pecasse já fosse absolvido. Isto dava um jeitaço. Eu não sei se eles faziam promoções, se não, mas isto é realidade, irmãos. As pessoas vendiam a igreja, a dita igreja, a única igreja, exigia das pessoas dinheiro para que os pecados fossem perdoados. E nós também, hoje, nos meios de comunicação, já ouvimos muitas histórias, de facto, que igrejas que perdem o seu foco e exploram as pessoas, o que não é o nosso caso. Nós somos uma igreja de bem, uma igreja de bem. E o vosso pastor, sobre qualquer oferta que exorta os irmãos a dar, é o primeiro a contribuir. Então, e faço com um prazer muito grande. Senão, seria um hipócrita. Então, nossa igreja não tem esse problema. Ninguém irá atrás, seja de quem for, para que oferte. Porque compreendemos que as ofertas devem sair do coração e devem ser dadas com alegria para que sejam um motivo de adoração e não um constrangimento. A segunda razão que eu acho que nos sentimos incomodados a pedir as ofertas é porque nós vivemos numa cultura egocêntrica, muito egoísta. Hoje, ofertar aquilo que está no nosso controlo, aquilo que nós dizemos ser nosso, é um ato de abdicação, de abdicar de alguma coisa que podia ser nossa. E parece-me que nos dias de hoje, o abdicar daquilo que está no nosso controle, daquilo que nos pode favorecer a nós, não é natural. E nós vemos isto, mesmo nas mensagens que as pessoas nos ensinam. Os irmãos já ouviram frases como esta. Se eu não me ajudo a mim, ninguém me ajudará. Se eu não faço por mim, ninguém fará. Até há pessoas bem intencionadas que chegam para nós e dizem, olha, preocupa-te contigo, porque se não te preocupares contigo, ninguém se preocupará. Irmãos, este egocentrismo é pagão. É pagão. Nada tem a ver com o cristianismo. Mas nós lidamos com este paganismo todos os dias. O que é que nós encontramos nas Escrituras? Nós encontramos nas Escrituras que devemos amar o próximo e cuidar do próximo assim como cuidamos de nós mesmos. O que é que nós aprendemos das Escrituras? Que mais bem-aventurado é dar do que receber. E a base da nossa fé é o quê? É graça. É graça. A nossa fé, a nossa salvação é uma dádiva de Deus, um favor imerecido que nós recebemos e que jamais o iríamos merecer por aquilo que nós fizéssemos. Então, se alguém que deve saber dar e sentir prazer em ofertar são os cristãos.
E estas palavras, estas frases que nos são bombardeadas muitas vezes, não podem fazer parte do nosso vocabulário, nem do mais recôndito pensamento que possamos esboçar, porque são pagãs ou pagãos. Por outro lado, a sociedade em que vivemos, estas águas em que nós vivemos todos os dias, é marcada por um hedonismo gritante, ou seja, o hedonismo afirma que o prazer é o bem supremo do homem. O bem supremo é o prazer. O melhor que podemos ter é o prazer que levamos desta vida. Por isso muitos dizem, vamos comer, beber e regalar-nos. Esta é a filosofia. E nesta filosofia do prazer está um egocentrismo também muito grande, que é o meu prazer, as minhas necessidades, os meus desejos, aquilo que favorece a minha vida, o cuidar de mim e da minha casa. E tudo isso não tem muito de cristão, ou quase nada. A terceira razão que eu acho que é constrangedor pedir as ofertas é que mesmo os cristãos desvalorizam este ato de adoração. Alguns acham que não é obrigatório. Pensam que é um ato menor de adoração. A ideia é esta: Deus levantará alguém com mais posses do que eu e não faltará sustento na casa do Senhor. Ou seja, se eu der ou se eu não der, está tudo bem, porque alguém dará. Estão-se a rir? Isto é muito triste, irmãos. Isto é para chorarmos todos. Era para chorarmos todos. Ou seja, o que é que nós percebemos? Percebemos que, para quem pensa assim, a contribuição cristã é um ato menor de adoração. Fica bem abaixo das orações, bem abaixo do cantar louvores ao Senhor ou do serviço que nós fazemos para bem do nosso próximo. E isto é uma deturpação da palavra de Deus. Porque tudo o que nós pensamos, fazemos, deve ser considerado adoração ao Senhor. Gostava que vamos voltar ao texto e vamos tentar perceber a grandeza da visão dos macedónios. Só gostava de dizer que no tempo em que nós vamos acompanhar este texto, no tempo deste texto, havia uma crise grande no Império Romano. E em muitos locais havia mesmo fome. Aliás, um irmão chamado Ágabo, em Atos 11, 27 e 28, os irmãos têm nota, podem assentar, ele vai profetizar que vai haver fome em todo o mundo, e o mundo referia-se ao Império. E de facto veio a acontecer, e os cristãos da Judeia estavam a passar por necessidades muito grandes, necessidades de subsistência. E Paulo, que tinha sido enviado aos gentios, nas suas viagens missionárias, passa pela das províncias de Macedónia, Acaia, Ásia Menor, e faz um levantamento de uma oferta para suprir as necessidades dos cristãos que estavam na Judeia, porque passavam de facto momentos muito críticos. E é sobre essa oferta que Paulo está a falar neste texto. Eu não acredito que esta história se encontra nas Escrituras porque Paulo não tinha mais nada para contar. Não acredito que esteja aqui por acaso. Eu depreendo desta história que Paulo estava a ensinar os coríntios sobre a motivação, a responsabilidade e o privilégio de poder contribuir para o Senhor, fazendo a chamada contribuição cristã. Vamos ver. Versículo 1 diz assim: também, irmãos,
vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedónia. Não foi as igrejas da Macedónia que receberam a oferta. Quem recebeu, ou quem iria receber a oferta, eram os cristãos da Judeia. Mas o que Paulo diz aqui é que a graça foi dada às igrejas da Macedónia. Foi uma graça concedida aos macedónios. Corinto era uma cidade rica, mas a Macedónia passava também ela por uma crise muito grande. Os macedónios passavam por necessidades muito altas. Os irmãos vejam no versículo 2 que Paulo chega mesmo a dizer que eles viviam em profunda pobreza, porque no meio de muita prova e tribulação, na Macedónia havia perseguição, manifestaram abundância de alegria, ou sentiram-se extremamente alegres, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, o que nos diz este texto é que estes irmãos eram pobres, tinham muito pouco, passavam por necessidades. A expressão que é usada é a mesma expressão para miséria. E na profunda pobreza deles, eles sentiram uma alegria muito grande em poder ofertar para os cristãos da Judeia. Então, a visão que eles tinham da oferta não era um castigo, não era uma taxa, não era um imposto, era sim uma bênção, era um prazer, era um privilégio. E no versículo 4, Paulo chega mesmo a dizer que, apesar de toda a pobreza em que eles viviam, eles é que pediram a Paulo com muitos rogos para poderem ofertar. Isto é de outra dimensão. Vamos ver, versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem na assistência dos santos. Então, os macedónios, Paulo não precisou de explicar muitas coisas aos macedónios para eles poderem ofertar. Não teve que os sensibilizar muito, não teve que lhes mostrar exatamente cada cêntimo onde o dinheiro ia. Cêntimo, façam a tradução para o Império Romano. Não precisou disso. Os próprios irmãos, quando souberam das necessidades, eles próprios sentiram desejo de poder contribuir para. Os macedónios queriam fazer parte da solução, queriam ser parte do projeto de Deus, queriam associar-se com Deus no sustento dos irmãos da Judeia. E então pediram a Paulo com insistência para participarem nessa oferta. Eles conheciam as necessidades, sabiam que os cristãos da Judeia precisavam, e depois de saberem as necessidades que os seus irmãos estavam a passar, para eles era impossível continuar a sua vidinha com as suas preocupações, com as suas despesas, com as suas misérias, sem poderem fazer parte disso. Ou seja, seriam incapazes de lavar as mãos como se não fosse nada com eles. Pelo contrário, assim que ouviram a necessidade que havia na Judeia, eles se predispuseram, mesmo tendo muito pouco, a participar no sustento daqueles irmãos. Agora nós perguntamos assim, então mas esta gente era boa da cabeça? Eram responsáveis com o seu dinheiro? Então, tinham necessidades e pediam para contribuir. Eram masoquistas, eram maus mordomos, eram insanos. Muitas vezes, o argumento que se usa para não dar é termos pouco. Às vezes até se ouve nas orações, ó Senhor, e ajuda quem não pôde ofertar para que possa ofertar. Ouve-se muito isto. Mas esse argumento não é bíblico. Não é bíblico. Eu não encontro isso nas Escrituras. Porque os macedónios não tinham condições para ofertar. E Paulo, quando fala
dos macedónios não está a censurar a fé deles. Como Jesus não censurou a fé daquela viúva que foi a ele com 2 moedas, com 2 leptons apenas. E Jesus chama os seus discípulos lá e diz-lhes assim: olha, de todas estas ofertas que foram levantadas, a maior de todas foi a desta mulher. Agora, esta passagem não serve para fundamentar a seguinte doutrina: Deus agrada-se com qualquer coisa. Deus agrada-se com o pouco. Não é isto que nos está a dizer. O que essa passagem nos ensina é que Deus agrada-se de fé das pessoas. Fé no máximo. Oferta além das capacidades. Há quem explore esta ideia. Nós não fazemos. Mas os macedónios deram além daquilo que podiam ao Senhor. E a viúva pobre deu tudo o que tinha para o templo do Senhor. Sabem porquê? Porque eles queriam que o sustento das suas vidas dependia de Deus e não dos recursos que tinham. Eles sabiam que o pão nosso de cada dia era o Senhor que dava. E que jamais Deus os deixaria passar mal. Eles conheciam a história do deserto, quando o povo não tinha nada e o Senhor fazia chover pão do céu para que o povo comesse. Eles conheciam o Deus que supre as necessidades. A contribuição cristã é um ato de fé. Baseia-se na certeza de termos um Deus amoroso que supre as nossas necessidades. É a convicção de que tudo o que nós temos, até somos, não é nosso, mas pertence ao nosso Deus. Muitas vezes, os cristãos não contribuem por falta de fé. Falta de fé. Por uma visão deturpada. Porque têm a visão de um Deus muito pequenino. E Deus é onipotente. E é Pai. E sabe dar o melhor aos seus filhos. E deixem-me dizer que muitos não são abençoados porque são infiéis ao Senhor. Esta é a realidade. No Velho Testamento temos o mesmo princípio. Deus enviou Elias à casa de uma viúva pobre, que só tinha um bocadinho de azeite e um bocadinho de farinha. E Deus disse: olha, é ela que te vai sustentar. E enquanto Elias lá esteve, não faltou absolutamente nada. Porque o azeite cresceu e a farinha cresceram e todos os dias eles comeram. Esse é o princípio bíblico. A crença de um Deus todo poderoso. No versículo 3, estes macedónios criam exatamente nisso. Porque eles testemunho eu, diz Paulo, na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Então, uns ofereceram proporcionalmente ao que recebiam e outros ainda foram além disso. Ofertar para os macedónios não era um castigo. Para eles não era um assunto politicamente incorreto. Era uma graça. Se os irmãos acompanharem o texto com atenção, vão ler a palavra graça no versículo 1, no versículo 4, no versículo 6, no versículo 9, no versículo 19. E avançando para a contribuição do capítulo 9, vão encontrar também a mesma palavra no versículo 14. E graça é um privilégio dado por Deus. É assim que é a contribuição cristã. Não é um castigo. Não é um castigo. Paulo não queria obrigá-los a contribuir e a oferta forçada não tem valor nenhum. Se irmão, no dia que for fazer a oferta, sentir constrangido, que não queira dar,
eu vou mesmo ao ponto de dizer assim, olha, não dê, porque está a fazer um pecado. Por isso, toda oferta tem que ser uma dádiva de gratidão ao Senhor Deus. Porque esse é o princípio que nós encontramos em Jesus. Versículo 8 diz assim, não vos falo na forma de mandamento, Paulo não queria que as ofertas fossem forçadas, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. E diz mais, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, o nosso exemplo é Jesus Cristo. Estava a ouvir o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz mais ou menos isto, que Jesus nos deu a vida eterna. Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos fazer ricos. Cristo esvaziou-se, deixando as glórias do céu para se tornar um homem e habitar entre nós. Ele nasceu numa cidade pobre, numa família pobre, viveu como um homem pobre que não tinha onde reclinar a cabeça. E Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu pregado numa cruz. Constituiu-se para nós o exemplo máximo da generosidade. E se Cristo deu tudo para nós, incluindo a sua própria vida, para nos fazer ricos na sua graça, devemos de igual modo oferecer a nossa vida, os nossos bens, numa expressão de generosidade ao Senhor Deus. Por isso, eu muitas vezes não compreendo a atitude com que os cristãos ofertam. Não consigo compreender como há cristãos, membros de igreja, que não contribuem com nada ao longo do ano, ou que contribuem com 10 euros ou 20 euros durante o ano inteiro. Não consigo compreender. Nós não pregamos o Evangelho da prosperidade. Os irmãos nunca ouvirão da minha boca, ou da boca de quem quer que seja que pregue nesta igreja, que se der 10, vai receber 100. Que se contribuir com o seu dízimo, com as suas ofertas, vai montar uma multinacional. Nunca vão ouvir isso. Ouvem-se noutros sítios. Mas o que nós vemos nas Escrituras, em todas as áreas, é quando nós obedecemos e somos fiéis, nós escolhemos a bênção. Lá em Malaquias, o Senhor diz, olha, vocês estão-me a roubar nos vossos dízimos e nas vossas ofertas. E a expressão é de Deus. E depois, mais à frente, ele diz assim, olha, provem-me nisto, a ver se eu não vos abro as janelas do céu. Deus abençoa, de facto. E se olharem um pouco mais para a frente, no capítulo 9, vejam lá no versículo 6. Isto vos afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que ceifa com fartura também com abundância ceifará. Então, Deus abençoa. Temos é que ter fé num Deus que é grande, que é Pai e que sabe dar boas coisas aos seus filhos. E quando confiamos em Deus, não falta sustento na nossa casa. Não falta. E eu posso dizer por experiência própria. Por isso, meus queridos, eu gostava de vos perguntar o seguinte: se a sua contribuição é considerada adoração para Deus, se a contribuição que tem feito não é um ato menor de adoração, se tem agradado ao Senhor, se tem entregue os seus dízimos, as suas ofertas, ninguém vai correr atrás de si. O irmão é que tem que decidir, em compromisso de fidelidade, entregar ao Senhor. Eu quero que pense o seguinte: eu quando comecei a vir à igreja, às vezes eu fazia esta pergunta assim: se todos os cristãos fossem como eu, será que continuava a haver evangelização? E aquilo entristecia-me, porque eu achava-me assim muito pequenino e incapaz. E eu queria ser como o irmão A e como o irmão B lá da igreja e saber falar e saber pregar. E eu achava-me tão pequenino, eu fazia muito estas perguntas: olha, se todos fossem como eu, como é que seria a igreja?
Eu estava-me a lembrar disto. Eu queria vos perguntar assim, se todas as contribuições da nossa igreja fossem como a sua, a igreja fechava as portas. Continuávamos a enviar missionários e a abrir novas igrejas. Se o irmão disser assim, se fossem todos como eu, não. Então tenho que pedir perdão ao Senhor. Tenho que pedir perdão ao Senhor. E tenho que fazer um compromisso de fidelidade. Se o irmão disser assim, eu creio que sim, eu dou o meu melhor. Então permaneça. Porque está a adorar ao Senhor também nessa área. Porque tudo o que nós temos é Deus que nos dá. Só temos que o reconhecer como Deus. Só temos que o reconhecer como Deus. Por isso, quando me falam em ofertar para Cabo Verde, eu fico contente, irmãos. Eu fico contente. Eu sou incapaz de lavar as minhas mãos e dizer assim, há quem lá na igreja tenha mais possibilidades que eu. Não, eu quero fazer parte. Nem que seja com 2 leptons, mas eu quero fazer parte. Mas pela graça de Deus e pela proporção que Deus me dá, eu conseguir dar um pouco mais do que 2 leptons. E é isso que eu quero. E este é o meu testemunho. Por isso, contribuição cristã não é um assunto politicamente incorreto. É uma graça que nos é dada a nós de poder fazer parte. E eu gostava muito que todos nós compreendêssemos como os macedónios. Porque se o fizermos, nós vamos fazer avançar o reino de Deus muito mais do que aquilo que temos feito. Vamos orar ao Senhor Deus. Vamos curvar as... Senhor Deus, olhamos para a fé destes macedónios, Senhor, que entusiasmou o apóstolo Paulo. Olhamos para a fé daquela viúva pobre que entusiasmou Jesus Cristo. E nós não queremos ter uma mente pagã que se deixe moldar pelos preconceitos, mas nós queremos ser bíblicos, ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. Por isso, hoje queremos consagrar tudo o que nós temos, a nossa casa, o nosso carro, o nosso sustento, a saúde que Tu nos tens dado para poder trabalhar. Queremos consagrar, tudo provém de Ti, Senhor Deus. Ajuda-nos, aumenta-nos a fé, dá-nos ousadia, mas faz-nos confiar em Jesus Cristo, em Ti, Senhor, como o grande supridor das nossas vidas. Aquele que tudo supre. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a crescer e usa-nos para a Tua honra e glória, pois esta é a nossa oração em Jesus Cristo. Amém.